Boa noite. No dia em que o governo federal anuncia a reforma da Previdência, ou pelo menos mostra à sociedade suas propostas de mudança na Previdência e mudanças estas que provavelmente vão afetar a vida de todos nós dos setores público e privado, nós temos como convidado especial para discutir essas propostas lançadas agora e também fazer um balanço da economia esse ano e o que esperar para 2017 e também comparar 2015 com 2016, já que ele esteve aqui no final do ano passado também falando dessas perspectivas, é o economista Marcos Antônio Teodoro Batista, ele que é autor do livro Erros e Acertos na Gestão do Dinheiro. O Marcos é mestre em finanças, perito econômico financeiro, coordenador do MBA em Perícia e Auditoria Econômica Financeira do Instituto de Pós-Graduação, o IPOG, é professor também na Universidade Salgado de Oliveira, na Universo. Marcos, boa noite, um prazer tê-lo aqui novamente no Roda de Entrevista. Boa noite, Enzo, agradeço o convite, estamos aqui para fazer esse bate-papo com a sociedade. Perfeito. E para ajudar a gente nessa conversa com o Marcos, nós temos a Valéria Carvalho, jornalista e advogada, que está sempre aqui com a gente. Agradecemos sempre a sua colaboração. Valéria, muito obrigado. Prazer retornar. E pela primeira vez aqui na nossa bancada, mas está sempre com a gente aqui nos bastidores, a nossa colega de TV Brasil Central, a Ellen Fernanda, que é jornalista dos quadros da TV Brasil Central e que faz parte da equipe que está preparando muitas mudanças na nossa programação para o ano que vem, né, Ellen? Seja bem-vinda e boa estreia. É um prazer e um assunto muito interessante. Eu comentei com o pessoal nos bastidores, todo mundo está curioso para ter dicas de dinheiro. Pois bem, é muita coisa que eu estou até recorrendo à minha colinha aqui para conversar com o Marcos das propostas. Eu vou elencar alguns pontos, tá? E a gente começa a discussão. Bom, para receber 100% da aposentadoria que tem direito, a pessoa deve trabalhar de acordo com a proposta. Calma, que ainda não foi efetivada, né? Precisa passar por discussão e todo um processo legislativo. Contribuir para o INSS por 49 anos. A pessoa tem que ter no mínimo 65 anos de idade, homem e mulher. Acabaria com aquela diferença, 65 para a gente e 60 para elas, né? Igualando todo mundo, os setores públicos, parlamentares, políticos e etc. Bom, eu não vou falar muita coisa não, senão eu acabo deixando você sem falar. O que você acha dessas propostas? Olha bem, na verdade, assim, a Previdência, o rombo da Previdência já vem de uma longa data, né? E agora o governo, nesses últimos 4, 5 anos, acordou para o déficit da Previdência, que está projetado ano que vem aí, de talvez ultrapassar 170 bilhões de reais. É um déficit vultoso e não tem caixa de governo que aguenta um déficit desse. Agora, a gente percebe o seguinte, na verdade, sim, isso é uma proposta, ficou algumas lacunas nessa proposta. Vou dar um exemplo para vocês. No meu caso, por exemplo, eu tenho, no escondo da minha idade, tenho 46 anos, eu tenho 32 de contribuição. Eu não entraria na regra de transição. Eu só vai entrar os homens a partir de 50 anos, ou seja, vai ficar uma lacuna aí que eu teria que pagar mais um período de 21 anos, 19 anos, para poder ter o direito ao teto, obviamente dependendo dos valores que eu paguei. Então a gente percebe o seguinte, cada ano que passa, o brasileiro ter acesso ao teto do INSS, que hoje está próximo de R$ 5.200, é quase um milagre. A gente percebe que hoje quem recebe mais que R$ 3.000 por mês pelo INSS é Marajá, considerado Marajá. E parece, para o governo, parece um valor alto. Quando a gente olha na realidade, no cotidiano das pessoas, R$ 3.000, dependendo do padrão de vida que a pessoa tem, se ela tiver se aposentado, pagar alguma coisa para o neto, alguma despesa, um medicamento, plano de saúde, é muito pouco. Então a gente percebe que é muito difícil você ter um salário que dê uma condição melhor para o trabalhador e cada vez que passa vai ficar mais difícil. A gente percebe que é uma situação ruim e isso tende a provocar problemas lá na frente, diminuir a renda real, ou seja, o poder aquisitivo da população brasileira. Marcos, diante dessa nova reforma que vai começar o trâmite agora, né, a votação, que idade, então, a gente começar a contribuir para a Previdência? Eu brinco o seguinte, eu comento isso lá em casa, melhor quando a pessoa já está, antes de nascer, já começar a Previdência dela, né? Essa é a idade melhor. Por quê? Na verdade é o seguinte, obviamente tem que ver a condição da pessoa, a capacidade financeira, alguns itens, né? Mas hoje, quanto mais cedo começar, melhor. Por quê? Porque se for depender só do INSS, a gente vê que, estatisticamente, quem recebe mais de 3 mil é um percentual mínimo de aposentados e pensionistas. Então, se a pessoa puder começar com a sua previdência o quanto antes, ou seja, criar fontes de renda, comprar ativos que vai transformar em renda lá na frente, essa é a melhor estratégia que tem. Em outras palavras, não dependo do governo para aposentar.
E cada dia que passa vai se tornar mais difícil. No texto que foi encaminhado da reforma, que a gente só, lógico que vai passar por votação nas duas casas, como que o senhor vê o impacto do texto da reforma da Previdência, não só na economia brasileira, como no orçamento familiar? Veja assim, para o lado do governo é um bom negócio, porque está equalizando suas contas, para o lado do governo. Agora, quando você vê para o lado da população, que é a maioria, né, que é a pessoa, o aposentado, aquele que vai, ou é aposentado hoje ou vai ser aposentado amanhã, que tem um poder aquisitivo menor, ou seja, que depende daquela renda para poder sobreviver, ter um nível de renda para poder manter uma família, manter uma condição econômico-financeira próximo do ideal, ainda longe do ideal, né? A gente percebe com uma situação ruim, ou seja, está bom para o governo, mas para a população não vejo com bons olhos. É estranho, né? Porque foge um pouco daquele conceito liberal iluminista do Estado ocidental de o Estado servir ao cidadão, não ser um ente distante. Na verdade, assim, as pessoas também têm que lembrar o seguinte: o governo vai resolver todos os problemas da economia. Não tem governo do mundo que consegue resolver todos os problemas. As pessoas têm que fazer a parte dela também. Agora, o meu ponto de vista, assim, que eu observo, é que, na verdade, esse rombo da Previdência já deveria estar sendo equalizado já ao longo dos anos. Tem muitas pessoas que recebem uma renda muito alta, a questão de pensão, a pessoa às vezes são direitos adquiridos, a própria Constituição também estabeleceu alguns direitos adquiridos, o próprio aposentado rural e vários outros. As próprias aposentadorias especiais, né, dos próprios políticos, né, Justamente. Marcos? Então a gente percebe o seguinte: se alguém recebe, alguém tem que pagar essa conta, porque governo nenhum vai dar dinheiro para alguém sem tirar de outro. O governo faz milagre, né? Então as pessoas têm que perceber que o governo tem que arrecadar para poder pagar. Não está equalizada essa conta. Muitas pessoas estavam pagando no passado e agora vai ter que pagar mais ainda para poder manter aqueles direitos adquiridos do passado. Esse que é o problema, né? Algumas distorções que a gente percebe no sistema previdenciário brasileiro, pelo menos parecem distorções para a maioria da população. Por exemplo, uma família, a mesma pessoa recebe pensão e aposentadoria. Certo. Esses tipos de distorções, ou até mesmo injustiças, né, seriam injustiças no sistema previdenciário, poderiam também ser sanadas para ajudar, né, nesse rombo da Previdência? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, tudo aquilo. Meu ponto de vista, assim, qual que é a Previdência ideal? A Previdência ideal, se a pessoa começa a pagar, teria uma conta bancária, vai depositando mensalmente, aquilo lá vai ser ajustado, reajustado pelo índice da poupança, ou Tesouro Nacional, outra forma de rentabilidade, uma rentabilidade de renda fixa. No final da vida, aos 50 anos, a pessoa percebe, vamos ajudar R$500 mil acumulado. Então o governo pegaria um fator, vamos ajudar o da poupança, hoje em média 0,7 ao mês. Então você capitalizou 500 mil, você vai ter direito agora a R$3.500 por mês. Esse seria Isso é aplicado em algum país? Eu faço assim. Se o governo conseguisse criar um modelo dessa forma, seria um modelo ideal. Agora, o problema é o seguinte, na verdade é o seguinte: existe um guarda-chuva de benefícios por detrás. Existem várias pessoas, às vezes a pessoa tem uma doença, a questão do produtor rural, e várias outras categorias que são colocadas junto da Previdência Social. Isso aí que gera déficit. Deveria ser separado, então, deveria ter um sistema próprio para esse tipo de benefício, pessoas inválidas. Justamente, deveria ter assim, ou seguro, alguma coisa nesse sentido, assim. Deveria ter um sistema, um modelo econômico-financeiro mais inteligente. Então, para entender. Na verdade, esse sistema, só me interrompendo, esse modelo não vai resolver a situação da Previdência, vai ficar menos pior do que está. Então, para o telespectador... Para o governo. Né? Entender claramente, o trabalhador, iniciativa privada, paga Previdência Social. Ele está pagando para a aposentadoria dele e dos outros, mas está financiando outras seguridades, seria isso? Ele está financiando o sistema. Na verdade, assim, o valor que ele contribui está indo para um sistema, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, está indo para esse sistema, e esse sistema que alimenta, que é a fonte de receita para todo esse guarda-chuva para alguns de recebimento. Benefícios. Para vários benefícios. Isso. Se fosse caixa exclusivo, talvez... Justamente, igual a Previdência Privada. Você tem uma conta no banco, você vai ver uma instituição financeira, você vai pagando. Se você contribuir mais, você vai ter um direito maior. Se você contribuir com menos, você recebe menos. Acabou, não tem conversa. O seu valor que você deposita, não mistura com os demais. O problema é que hoje o valor vai tudo para um bolo só e vai ser dividido. O bolo é pequeno, né? Valéria, nós estamos falando de dinheiro, a conversa está tão boa que o primeiro bloco já acabou. Vamos para o intervalo e voltamos já. Eu passo a palavra para você. Tá? Em instantes, voltamos.
Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Onde o ator pisar, isso se tornará o palco. Toda terça entram em cena. Fiz uma estátua uma vez. Grandes nomes da dramaturgia brasileira. Foram experiências que em 1950 ninguém tinha feito. Persona em Foco. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Apresentação Atílio Bari. Toda terça, 11h30 da noite, aqui na Cultura. E aí eu cheguei no camarim e falei, nossa, que puta... O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o economista Marcos Antônio Teodoro Batista, que está falando com a gente sobre as propostas do governo de reforma da Previdência, perspectivas para 2017 e uma avaliação do ano. No bloco anterior, a Valéria estava com uma pergunta pronta. Valéria, é com você. Começando a abordagem no seu livro, né, Erros e Acertos na Gestão do Dinheiro, uma questão me deixou assim, bem assim, encabulada. O senhor cita no seu livro que o ideal seria resguardarmos 50% do nosso salário como uma poupança. E eu pergunto para o senhor, diante do que nós tratamos até no último bloco, dessas mudanças que estão por vir, da reforma da Previdência, essa crise que assola o país na economia, né, em geral, como guardar 50% do salário? É mistério. Mas isso é no Brasil ou na Suécia? Na Suíça, né? Bom, veja bem, lógico que assim, esse é o ápice da maturidade financeira, até no livro eu coloco isso. A pessoa tem que começar devagar, né? Assim, o ideal é que ela comece, não capitalizo nada por mês. Ela começa com 5%, 3%, 4% e vai aumentando ao longo do tempo. O ideal é que esse percentual que ele vai jogando, essa reserva financeira dele, que vai ser uma previdência lá na frente, isso vai transformar e aumentar, vai fazer com que a renda dele aumente a médio e longo prazo, ou seja, tem uma disciplina financeira. Porque vai chegar um dado momento, obviamente, se ele mantiver a renda, se continuar a questão da educação e outros fatores por detrás, ele vai conseguir ter esse ápice de 50%. É uma situação fácil? Não é fácil. É do dia para a noite, também não é do dia para a noite. É uma situação que vai se configurar a médio e longo prazo, mas com persistência e disciplina, consegue. A gente tem vários exemplos de pessoas que conseguem atingir esse ápice da maturidade financeira. Mas se um país, por exemplo, até o SUS está ameaçado, né, o Sistema Único de Saúde. Então, se você pagar um plano de saúde, já é mais da metade da renda da maioria dos brasileiros. Certo. Então, assim, o ideal seria, igual você falou, começar aos poucos ou tentar uma renda extra, por exemplo. Emendando a pergunta dela, começar pela poupança ou já pode dar um salto? Assim, ideal começa o investimento, uma renda fixa. Então, poderia ser a poupança, algum fundo de investimento, o próprio Tesouro Nacional, outras modalidades que às vezes conseguem uma rentabilidade melhor do que a caderneta de poupança. Agora, a questão é a seguinte, as pessoas também às vezes focam muito em despesa, às vezes não focam na receita. Como é que aumenta a receita de uma família? Você tem dois caminhos, ou você diminui a despesa, mantém a receita constante, ou você aumenta a receita e a despesa cresce em proporções menores, né? Então, de tal forma que a folga financeira que você vai ter é maior proporcionalmente falando. Então, o ideal é que as pessoas possam verificar assim, o que eu posso fazer aqui na família para poder aumentar a renda da família. Então, às vezes, são atitudes simples que conseguem aumentar a renda. Então, às vezes, mudar hábito de consumo. A pessoa, às vezes, numa casa tem 3, 4 carros, às vezes pode vender 1 ou 2 e andar com um sistema de transporte alternativo, você consegue uma renda melhor, que vai deixar de pagar de tributos, ou seja, tem que usar a inteligência financeira para poder aumentar essa receita. Obviamente, não esquecer da despesa, porque despesa cresce igual grama. Se a pessoa não tomar cuidado, ela vira Aí entra a necessidade também de ter um orçamento organizado, de ter uma planilha, né, com todos os gastos, que muito poucas famílias fazem isso, né? Tem controle do que é gasto, do que entra, do que sai. Um Excelzinho simples, é fácil, né? Hoje, assim, vou dar uma sugestão. Você consegue entrar no site da Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, lá tem a parte de orçamento. Tem uma planilha de orçamento lá dentro, é gratuita, é muito boa, é no Excel. Você vai jogando todos os seus valores ali dentro e você já tem a receita e tem a despesa já
do mês, do dia, da quinzena, você consegue já fechar. Repetindo, no site da Bolsa de Valores... Bovespa. Se você for no Google lá, escrever lá Bovespa, que é BMF Bovespa, Bolsa de Mercadorias Futuro e Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, tudo junto. Se você escrever no Google Bovespa, você vai cair na página principal dela. Marcos, você citou aí a questão hoje da inteligência financeira. Certo. E eu pergunto até para que os nossos telespectadores, né, a gente não conhece, é um mundo muito desconhecido, o mundo das finanças. Hoje, atualmente, onde aplicar? Pois é, aí depende muito do perfil de cada investidor, né? Varia muito do perfil. Pessoas que podem assumir um certo risco, é indicado que colocam um percentual no investimento que tem um risco maior, mas por sua vez pode ter um retorno melhor, né? Então, assim, sempre é indicado deixar uma parte em renda fixa, ou seja, uns 80%, 90% em renda fixa. Renda fixa entra poupança, entra Tesouro Nacional, entra fundo de investimento, entra CDBs. Ou seja, aquilo que, mudando a economia, o governo mudando a taxa de juros, mudando algumas variáveis macroeconômicas, não vai afetar tanto o rendimento. São né? os investimentos conservadores. Conservadores, pé no chão, né? E jogaria um percentual de risco. À medida que a renda vai aumentando, joga um percentual de risco. Aí risco entraria o mercado de ações, alguns fundos de ações, ou seja, hoje o mercado de investimento brasileiro, existe um portfólio muito grande de investimento, ou seja, faça o que se o investidor não precisa ser um economista, um especialista, um mestre de finanças, para poder ser um doutor de investimento. Tem muitos vídeos hoje na internet, muito material, tem muitas instituições hoje que oferecem esse trabalho de forma gratuita para poder haver uma educação financeira maior da população, né? Como que o senhor vê hoje? Não chamar de senhor, não, somos novos. Marcos, questão de respeito. Pois é. Marcos, trabalhando nessa área de finanças, quer dizer, o senhor deve estar lidando direto com pessoas que o procuram até pela sua inteligência, a sua expertise na área. Como hoje é o comportamento das famílias brasileiras mediante essa crise que a gente vê por aí, né? Que está aí assolando o país? Bom, a gente percebe o seguinte, obrigado pela inteligência aí, mas assim, acho que todo brasileiro, na verdade, é inteligente. Viver num país igual o Brasil não é fácil, né? Não é para amadores, né, o Brasil. Aqui a economia é 24 horas, laboratório vivo de economia, né? Mas a gente percebe assim, que as famílias brasileiras, a população de forma geral, tem evoluído. Cada ano que passa, um trabalho muito grande também dos próprios meios de comunicação, né? Tem divulgado muito esse trabalho também. E assim, as pessoas têm percebido que quem tem que ser o gestor da finança de cada um da família tem que ser a própria família. Não adianta terceirizar isso. Não tem como eu passar para o gerente do banco, passar para o governo, passar para o vizinho. A pessoa tem que encarar de frente as suas finanças. Então, as pessoas, cada vez mais eu converso com as pessoas, vários alunos, pessoas às vezes não têm um nível de educação mais alto, a gente percebe que as pessoas têm evoluído bastante, né? Obviamente, ainda estamos longe do ideal. O ideal hoje a população, a nível de poupança no Brasil é muito baixo ainda. Isso faz com que a dependência de capital de bancos, de instituições financeiras... Cheque especial, né? cartão de crédito é muito elevado. Ou seja, vai para os juros mais caros de mercado. Então, a gente percebe que evoluiu bastante, mas ainda tem um longo caminho a ser trilhado pelas famílias brasileiras. Voltando à possibilidade de investimentos, você não chegou a falar da Bolsa de Valores. Certo. Tem que ter dinheiro, estômago e tempo. Coração, também. Paciência. E tempo também. Eu só para ilustrar, durante um período, foi pouco dinheiro, eu cheguei a brincar naquela época que os analfabetos em finanças como eu, a bolsa a 70 mil pontos, vamos investir depois. E no banco que eu tenho conta, tem um específico lá no centro só para aplicações. Eu vi aqueles velhinhos, aposentados, com dinheiro e tempo, ficavam lá monitorando e etc. Tem que ter tempo também, né? Assim, veja bem, para comprar qualquer ativo, uma ação é um ativo, né? Para comprar qualquer ativo, a pessoa, qual que é o melhor momento de comprar qualquer ativo? Na baixa. Bom, o mercado agora está tendo vários ativos em baixa, assim, com preços baixos, né? Então, aquela época de 70 mil pontos que você reportou agora, foi o ápice do índice lá da Bovespa. Você entrou no mercado no pior momento, que é quando o momento está em alta. Esse momento tem muito mais chance de cair do que subir. Há uns 3, 4 anos atrás, eu participo de vários grupos, né? E o pessoal estava até brincando, né? O que vai valer mais, o dólar ou uma ação da Petrobras? Eu falei, o momento ideal para comprar a ação da Petrobras é agora, quando ela estava R$ 4,20, R$ 4,30. Muitos pessoal me criticavam, você está louco, vai quebrar, não sei o quê, Operação Lava Jato, para lá, para cá. Eu falei, gente, agora é o momento ideal de comprar agora. A política, as coisas a tendência é ajeitar a médio e longo prazo. Hoje a ação da Petrobras fechou hoje a R$ 16.
Ou seja, de um ano para cá, ela multiplicou por 4. Esse dia para trás, a ação da Vale estava 12, 13. Agora está em média R$26. Então dobrou. Assim, agora, vai acontecer isso todo dia? Não. Agora o momento está em alta. Muitas companhias valorizou bastante o preço dos seus ativos. Então, tem que estudar um pouquinho, verificar a variação de preço. O ideal é comprar na baixa. No momento que o mercado está mais pessimista, esse é o momento ideal para entrar no mercado. O pior momento é quando está na alta. Então não é coisa para amador. Então, assim, mas hoje, sim, muitas instituições têm esse nível de análise e passa por... E você encontra muitas informações em sites especializados, blogs especializados, sites de finanças, né? Tem vários aí. E muitos telespectadores assim, veem no pequeno negócio, no trabalho microempreendedorismo, trabalho autônomo, uma possibilidade de renda extra mesmo. É aqueles que têm um emprego, né, que batem ponto e tal. É o momento para investir num negócio próprio, seja como autônomo ou como microempreendedor? Vamos deixar aquela expectativa para o telespectador que nós vamos de novo para o intervalo e voltamos, aí você responde a pergunta dele. Voltamos já. Inglês é um cartão de visitas. De segunda a sábado. Temos a solução para o seu inglês ficar perfeito. O que será, não? Inglês com música. Repeat. Inglês com música. Só aqui você aprende na faixa e ainda se diverte. Fica fácil. Então, de segunda a sábado, 7 da manhã, aqui na Cultura. O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o economista Marcos Antônio Batista. Nós estamos conversando com ele de micro e macroeconomia. E Ellen fez uma pergunta no final do bloco passado envolvendo mais a microeconomia, né, Ellen? Isso. Porque esse momento, né, de crise, transição de governos, é o momento para abrir um pequeno negócio, realizar aquele sonho de ser o seu próprio patrão. Se veja bem, no Brasil, se a pessoa for esperar a crise política passar, a estabilidade econômica chegar, vai morrer esperando. Infelizmente, a verdade do Brasil é essa. A economia cicla, tem alguns momentos de alta, mas infelizmente são momentos curtos no nosso país, né? Então, a pessoa tem que verificar assim, aí é mais assim, perguntas para ele mesmo, para o negócio que ele vai abrir, se ele tem condições de estar preparado, se ele vai ter um capital de giro para aguentar as turbulências. Como é que vai ser a gestão disso, como é que ele vai vender o produto, ou seja, qual vai ser o preço que ele vai vender, qual o preço dos concorrentes, enfim, então tem que fazer uma análise assim, bem específica do negócio que ele vai abrir. Se não vai ser mais um, vai chover no molhado. De repente a pessoa vai abrir um negócio onde o mercado está inchado demais. Igual esse tempo atrás. O Goiânia é cheio desses mercados, às vezes, que acontece uma oferta muito grande. Agora, tem uma época atrás, estava aquele excesso de oferta, aquelas... picolé lá do México, né? As paletas mexicanas. As paletas mexicanas. Aí já teve época de aluguel de grama para Campus Society, pet shop. Agora a moda parece que é barbearia masculina. Barbearia masculina. Aí o cara vai abrir isso aí, o mercado muitos já estão aumentando a oferta, então tem que verificar. Como é que vai ser esse negócio dele? Não vai ser mais um, porque ele tem um risco grande de ter problemas, né? Porque uma empresa, pessoal, não é brincadeira. Ele tem que pagar o governo, tem que pagar funcionários, tem que pagar o banco. Um ponto, né? Diferente de salário. O cara recebe salário, paga as contas lá, mas deu prejuízo, vai lá o banco recorre. Agora, a empresa não. Se a empresa não tiver receita, ela tem que se virar para poder pagar as suas despesas. Tem que estudar e planejar muito, sem resumindo, dúvida, né? O senhor concorda com as colocações que a gente vem, né, lendo,
conhecido aí pela imprensa, publicando que hoje a previsão do não crescimento, né, da redução do crescimento do Brasil, ele realmente é uma coisa real. Sim. E que a questão nossa realmente seria o calcanhar de Aquiles brasileiro, seria a política fiscal? Veja bem, o Brasil, sim, o calcanhar de Aquiles são vários. Deixa eu começar a resposta de trás para frente, né? Agora, esse ano, infelizmente, é esperado. O último relatório Fox aí está apontando que o Brasil deve ter um decréscimo aí no seu PIB, né? De algo próximo de 3,5% negativo, né? Então, ou seja, uma taxa considerada, já vem 2 anos seguidos aí. Fechamos 8 trimestres com PIB negativo, isso é péssimo para o país. Lembrar que cada 1% que o PIB decresce, gera 1 milhão de novos desempregados. Para cada 1 milhão que o PIB cresce, estatisticamente, no cálculo econométrico, acrescenta-se aproximadamente 1 milhão de novos empregos. Para o telespectador que não tem bem noção do PIB, explica. O PIB é a riqueza do país, grosso modo é que o país gera de riqueza. Obviamente tem a metodologia de cálculo que o IBGE adota, né? Mas é a riqueza que o país gera naquele determinado ano. Então entra todos os setores da economia, inclusive a economia informal faz parte também do cálculo do PIB, ou seja, para verificar o seguinte, quanto que o país gera de receita por ano, ou seja, a economia do país. Quanto maior essa receita, a tendência, existe uma correlação muito grande entre o crescimento do PIB e o aumento do bem-estar da população. À medida que vai aumentando o PIB, em termos de valores, a expectativa é que o bem-estar econômico, não felicidade, tá? O bem-estar econômico da população vai melhorando. Se o PIB vai caindo, o bem-estar econômico vai diminuindo. Percebe esses últimos movimentos sociais no Brasil? Ele pegou aonde? Justamente na parte mais sensível do corpo humano. Qual que é? O bolso. Né? Quando toca no bolso da população, da empresa, as pessoas vão para a rua, vão protestar, aquele negócio todo. Mas qual que é o problema maior, qual é o problema macro do Brasil hoje? O problema macro do Brasil é que o PIB não está crescendo, a renda da sociedade está caindo, os juros estão elevados, a inflação está elevada, o nível de renda da população está caindo, ou seja, o governo hoje tem que focar no aspecto econômico e financeiro. O Brasil, infelizmente, perde muito tempo no lado político e no lado jurídico. É recurso para lá, recurso para cá, e a economia não cresce. A economia tem que crescer de forma natural. Infelizmente, isso não está ocorrendo no Brasil há um tempo. E essa previsão, né? Salvo engano, Marcos, ela se estende até 2018, né? Existem vários estudos econômicos constatando o seguinte, quando existe 2, 3 anos de recessão econômica, o país demora, em média, 7 anos para poder sair daquela crise. Isso se tudo correr bem. Então, 2014, o início, isso é esperado que o Brasil saia da crise em 2021. E isso se tudo correr bem. Lembrar que nós já estamos em 2017 praticamente, 2016 já está acabando, né? O 2016 já foi embora, podemos falar assim, porque hoje já são 6 de dezembro. Então a gente percebe que se o governo não entrar em 2017 com o pé direito e firme para poder fazer o país crescer novamente, vamos ter um ano difícil em 2017. Mas conta pra gente aqui, então, os seus cartões de Natal, você já está desejando feliz 2018 para as pessoas? 2021, né? Nossa Senhora. Legislação trabalhista. Tem como mudar a legislação trabalhista de forma que ela desonere o empresário e sem prejudicar tanto o trabalhador, sem tirar a estabilidade do trabalhador, a segurança dele no mercado de trabalho? O problema é o seguinte, o ideal sim, que os salários seriam a parte maior para o empregado, certo, e a empresa pagaria menos e o governo arrecadaria menos. Esse é o modelo ideal, né? Só que a gente percebe que o déficit do governo está alto, o governo precisa desses encargos sociais para poder financiar o seu déficit, inclusive a Previdência faz parte deles também, né? Então a gente percebe que é uma equação difícil resolver. Então, como é que o governo poderia resolver isso? Aumentando a renda do país, fazer o país crescer de novo. Isso poderia dar alguns incentivos, né, nos encargos sociais para o empregado receber mais, jogar mais renda na economia e o governo não ter déficit nas suas contas. Mas a gente percebe que atualmente esse modelo ideal que o governo deveria ter está difícil de atingir. Porque a gente percebe que está todo mundo conversa com pessoas de várias classes sociais, mais pobres, classe média, que está todo mundo apertado, né? Está todo mundo ali pagando financiamento, aluguel, plano de saúde, e não está sobrando tanto para o consumo. Por exemplo, Natal, assim, muita gente fala que não vai dar presente para ninguém, que já avisou para todo mundo, porque não está sobrando para movimentar a economia. É isso mesmo que está acontecendo? Na verdade, sim, o que movimenta a economia é a demanda agregada. Quando um país tem uma demanda agregada efetiva, atrai investimento. Atrai investimento, isso faz com que a economia cresça. Quando a demanda agregada recua, ocorre o oposto. O Brasil está justamente nesse cenário agora. Demanda agregada do país, você pegar de vários segmentos de veículos, construção civil e vários outros, né?
teve um recuo. Então, isso faz o quê? Que o percentual destinado para o consumo diminua. Isso é ruim, isso diminui o bem-estar econômico da população, que gera insatisfação. Gera insatisfação, as pessoas vão protestar, vão achar mil maneiras de tentar voltar ao nível que estava antes, que é uma situação difícil de voltar. Né? E, Marcos, pegando um gancho dessa questão que você falou até do impacto, né, desse déficit do PIB no consumo, a gente também pode vislumbrar também, é lógico, até para o próprio crescimento do país, o empreendedor não vai investir no país, no Brasil. E aí eu te pergunto, agrava ainda mais ainda com o quê? Com a eleição nos Estados Unidos do Donald Trump, já existe uma discussão já acirrada de que vai ter uma interferência no FED, quer dizer, aumentaria as taxas de juros, e isso implicaria o quê? Num comprometimento dos países subdesenvolvidos, e o Brasil estaria nesse barco. Como vai ficar o país? O FED, que é o Banco Central. O Banco Central americano, né? O Banco Central dos Estados Unidos. Veja bem, na verdade o Trump ter ganho, o mercado todo não esperava que o Trump ganhasse. Todos os estatistas estavam apontando que a Hillary seria a candidata eleita, né? Eu também estava apostando na Hillary. E infelizmente não ganhou. Agora, o Trump, assim, vai depender muito de como é que ele vai se comportar perante o mercado internacional, o próprio Estados Unidos, que é o motor da economia. Os Estados Unidos, só para quem está nos assistindo entender, os Estados Unidos hoje representa mais ou menos 30% do PIB mundial, tá? O PIB do mundo hoje, em média, é 55 trilhões de dólares. Os Estados Unidos hoje está em média 16, 17 trilhões de dólares. Esse seria o PIB dos Estados Unidos. Então, para cada 100 dólares de renda gerada no mundo, mais ou menos 30 dólares vem dos Estados Unidos. O PIB da Califórnia é maior que o do Brasil, no estado dos Estados Unidos. Califórnia. Pois bem, agora é o seguinte, a gente percebe que vai depender muito como é que vai se comportar a equipe econômica do Trump a partir do momento que ele tomar posse. Toma posse dia 20 de janeiro. Os primeiros 100 dias que eu tomar posse, como é que vai ser esse cenário que vai tomar. O esperado que o FED vai aumentar as taxas de juros, apesar que ele veio falando que 1 ano e meio vai aumentar as taxas de juros. A taxa de juros lá é quanto hoje? Hoje já vai de 0 a 0,4% ao ano. Repete. Né? De 0 a 0,4% ao ano. O Brasil está 13,75% ao ano. Então, observe que a taxa de juros do Brasil hoje é muito maior do que a média internacional de taxa de juros hoje. Em média, 1,5% a 2% para poder, o máximo poder chegar. Né? Hoje, uma taxa de juros ideal para a economia crescer seria para poder estourar 6% ao ano. Só que o Brasil nós não temos condições de ter uma taxa de juros dessa. No governo Dilma I, ele tentou implementar uma taxa de juros no nível muito baixo. O país não deu conta, deu problemas. Nós estamos pagando a conta até hoje. Né? Então, a gente percebe que o Trump vai depender muito do que ele vai comportar em relação aos primeiros 100 dias e que ele vai tomar dali para frente. Tá? Na verdade, é uma incógnita ainda como é que vai se comportar. E a gente vem vendo uma desvalorização muito grande do real, né? E o Banco Central sempre está intervindo, né? Nessa desvalorização. A tendência, se o governo norte-americano aumentar a taxa de juros, o dólar vai ficar mais caro. O Banco Central vai ter que entrar no mercado vendendo o dólar para poder jogar a cotação para baixo. Porque se eu fizer isso, pode pressionar o índice de inflação e o país pode ter que aumentar os juros novamente. E entra num colapso. Aí ficaria ruim, né? Bom, vamos para o nosso último intervalo. Voltamos em instantes para concluir essa conversa bastante elucidativa com o Marcos Antônio. Voltamos em instantes. Eu sempre me liguei muito na TV Cultura pela qualidade, pela criatividade em todos os seus segmentos. E eu me ligava muito, como eu sou ator, nos teleteatros de antigamente. Cheguei até a participar de um deles. Né? Eu não fui e não sou simplesmente mais um telespectador da TV Cultura. Eu sou fã da TV Cultura. Aqui eles falam o que querem. Tem um bundamolismo rolando muito forte na televisão. Hoje a política o que é? Um balcão de negócios. Quem manda na escola de samba é o presidente da escola. Não é traficante nenhum. E escutam o que não querem. Não quer dizer nada o que você está falando. Que mulherzinha, eu nem liguei. Ai de mim. Provocações. Preparem-se. Terça, 00:30.
Vamos então ao último bloco de hoje do Roda de Entrevista, que tem como convidado especial o economista Marcos Antônio Teodoro Batista. Marcos, nesse último bloco, comece fazendo uma pergunta. Hoje é dia 6 de dezembro, na iniciativa privada e no setor público também, muitas pessoas já receberam a primeira parcela do 13º. Certo. Quem ainda não decidiu o que fazer, qual que é a sua sugestão? O ideal, sim, a pessoa que recebeu o 13º, recebeu ou vai receber dia 20, que é a última data que a empresa tem que quitar a folha, né? Ela tem que ver, se tiver alguma dívida, sabe, dívida cara, pegar um percentual para poder quitar essa dívida mais cara. A pessoa deixa um valor para presentes, para os entes queridos, né? Aí vem filho, esposa, marido, enfim, né? E deixaria um percentual para entrar em 2017. Tem que lembrar que 2017 está batendo a porta aí e começa o ano, aí vem um novo ciclo de pagamento novo, né? Vem renovação de matrícula, vem IPVA, vem seguro, enfim. IPTU, reajuste de aluguel, de prestação da casa própria. Então, a série de reajustes pode comprometer. Então, esse é o ideal. Se a pessoa tiver uma sobra financeira maior, poderia pegar o valor maior do 13º e investir no mercado. Então, seria uma ordem, pagar a dívida... Dívidas mais caras, né? As dívidas mais caras. Aí depois um percentual para presentinho e o outro percentual para poder deixar para 2017. Você ia perguntar, Ellen? Não, em relação aos novos prefeitos eleitos em Goiás, quais são a expectativa para o crescimento do Estado mesmo, nos municípios? Porque, assim, a gente observou uma renovação, né, em algumas regiões. Quais são as expectativas? A gente percebe, sim, que a política no Brasil está mudando. As pessoas estão mais conscientes, as próprias redes sociais, os meios de comunicação, fazendo as pessoas se interarem mais desse processo político e vendo que a política interfere muito na economia. Infelizmente, o Brasil interfere para maneira ruim, né? Então, a gente percebe... E no Brasil, a má política. A má política, justamente. Então, a gente percebe que a população, fazendo o papel dela, que atualmente está muito bem feito, cobrando, indo atrás, repercutindo algumas alterações, a tendência é que os novos prefeitos que vão tomar posse agora em janeiro vão ter que fazer um trabalho melhor. Porque se for fazer o arroz, feijão tradicional, com certeza vai ter protestos e vai ter problemas assim, naquele município específico. Goiânia entraria nesse rol, né? A gente percebe, né, a preocupação do governador, né, em negociar com esses, no caso seria em manter esses prefeitos por perto, justamente para atrair investimentos, né, para várias regiões do estado, geração de emprego. Pelo menos a gente percebe uma preocupação e a gente espera que isso reflita, né, na economia, né? O governador do estado ele tem recebido quase que diariamente os prefeitos eleitos. Hoje mesmo ele recebeu mais uma leva de 8. Está sendo essa média para discutir. Aproveitando isso, a economia goiana. A economia goiana não só do governo do estado, mas a economia goiana no global. A gente vê Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro em crise, Minas agora entrou nessa também. Goiás está indo bem em meio a essa tormenta? O que você analisa? Goiás, sim. Goiás é um estado estratégico, no coração do país, são vizinhos aqui do Distrito Federal. Aliás, o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás, né? Divisa com Minas, proximidade de São Paulo. Então, Goiás tem alguns diferenciais competitivos que fazem com que Goiás se destaque em relação a outros estados. E Goiás tem potencial para muito mais. Eu vejo Goiás, sim, como um estado muito bom. Adoro Goiânia, adoro o estado de Goiás. Então, eu percebo que o Goiás hoje, última estatística do PIB oficial, 170 bilhões de reais fechou o estado. E Goiás tem potencial para ter um PIB hoje dos 300, 400 bilhões de reais tranquilamente. Eu percebo que faz falta para o estado de Goiás incentivar mais a indústria, incentivar mais a pesquisa. Tem feito isso? Sim, tem feito. Mas pode fazer mais para poder melhorar o nível de renda da população. O salário médio do estado de Goiás ainda é muito baixo em relação aos grandes centros, né? Marcos, como que a gente sabe que a Confederação Nacional dos Municípios, né, liderada por Cleudes Baré, já vem reunindo, houve reuniões, não só com o governador, o senador, para aquela pauta municipalista que está emperrada. Uhum. Que ali ela vai discutir vários tributos, né, ISS, a questão da repatriação do dinheiro para o município. Então, como que você vê isso? O impacto disso facilitaria, ajudaria, colaboraria para os municípios, porque hoje os municípios estão muitas vezes assim estagnados, não conseguem caminhar, até porque não tem fundo São específico. Dependentes, né? São muito da dependentes. Receita da União e do Estado, né? Veja bem, ver sim, por um lado é positivo, vai aumentar a receita e vai para os cofres dos municípios. Agora eu percebo o seguinte, se eu fosse prefeito de alguma localidade, o que eu ia preocupar em quê? Se tornar o município economicamente independente. Como que eu faria isso? Aí várias formas, atrair capital produtivo, atrair empresas, aumentar a arrecadação de forma natural. Porque eu percebo hoje que muitos municípios no Brasil, o Brasil hoje está com
salvo engano, 5.800 municípios, né, o valor mais exato. ou menos isso. Goiás tem 246. 246. Tá? Então, veja bem, o estado de Goiás tem muitos municípios, a maioria dos municípios no Brasil, o último relatório que eu estava vendo, uma pesquisa sobre isso, são economicamente deficitários. Ou seja, são municípios que, se você tirar a receita da dependência da União e dependência do Estado, o município fecha as portas e não consegue sobreviver. Foram criados muitos municípios no calor das emoções e esses municípios hoje não conseguem sobreviver. Então tem que mudar esse modelo. Existem muitos projetos no Congresso hoje para ser aprovado, para poder fazer que os municípios se tornem mais produtivos, aumente a sua renda, né? Inclusive, agora até está em discussão, até a criação de um imposto na educação, até para poder o próprio município ser o responsável, arrecadar, para que ele reverta esse dinheiro arrecadado para a melhoria do IDEB, né? Sim, da taxa do IDEB. São vários projetos, a própria lei, a aprovação do lei de cassino, né? Jogos e cassino, jogos lotéricos, no Brasil também está esse projeto do Congresso, está parado ainda. Penso que essa forma poderia alavancar muitos municípios no Brasil. Você pegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Las Vegas no deserto e virou uma potência global. Está certo que às vezes tem problema de lavar dinheiro, esse tipo de coisa e tal. Mas isso aí com controle, com a fiscalização adequada, consegue resolver. Então o Brasil tem condições sim, de criar muitos projetos economicamente viáveis para o município, o Estado, para a União, fazer com que os municípios tenham menor dependência do recurso da União, porque se sobrecarrega a União e a União tem que aumentar a carga tributária. Você falou agora um pouquinho em lavagem de dinheiro, aí me remete à corrupção, certo, que é esse câncer que corrói a nossa sociedade. A corrupção no Brasil custa muito caro para o cidadão? Infelizmente, sim. A corrupção no Brasil hoje é muito alta, é um valor muito acentuado. Isso faz com que esse valor seja transferido para o cidadão comum, ou seja, quem paga a corrupção é a população de forma geral. Porque o dinheiro tem que vir de algum lugar. Por exemplo, se um produto custa 100 e ele é vendido por 120, 130, esse gap a mais aí vai para a população, né? Isso prejudica. Marcos, como entendedor, bastante conhecedor do assunto, você não acha que seria já o caminho para a gente, nosso pontapé inicial, inserir hoje nas escolas, na grade curricular, a educação financeira? Sem dúvida. Eu acho que deveria ter em todas as escolas no Brasil, educação financeira, direito constitucional, né, e outras matérias, para poder fazer com que o cidadão brasileiro tivesse uma consciência melhor do mundo que ele vive. Perceber o quê? Que ele vai formar, ele vai estar inserido no mercado. O mercado vai ter alguém que vai estar vendendo, está comprando. Aliás, esse mercado, antes de nascer, já fazia parte, mas assim, ele vai para o mercado vender sua mão de obra, né, quando ele começar a trabalhar no mercado de trabalho. Então, teria que ter essas disciplinas. Existem projetos piloto do governo fazendo isso já, mas está muito incipiente. Está muito incipiente ainda. E direito constitucional deveria ter. Acho que todo cidadão brasileiro deveria ter direito a conhecer, não vou dizer com profundidade, mas as leis básicas do Brasil. E quais são as dicas para os pais? Porque muitas vezes o pai, a mãe, eles não tiveram educação financeira, mas agora as crianças, os adolescentes, como lidar com isso? Como ensinar, como buscar ajuda para desde cedo, educar financeiramente as crianças? Assim, os próprios filhos, eles são assim, um multiplicador de coisa ruim ou boa dentro da casa. Então, se o filho já começa a falar, pai, tem que procurar isso aqui, às vezes economizar aqui, fazer uma gestão aqui. Se o filho se educa, obviamente a tendência dele, isso aí vai se transformar numa educação financeira dentro de casa. Agora, se o filho não educa e o pai não educa, aí tem problemas seríssimos, ou seja, ambos correm um risco muito forte aí de ter problemas financeiros. Então, a gente percebe assim, se o pai não for, também o filho vai tanto ficar molando o pai ali no cotidiano, né? É esperado que o pai e a mãe vai, em outras palavras, vai cair a ficha da educação financeira. Né? Marcos, você esteve aqui no Roda de Entrevista aqui na TV Brasil Central, exatamente no dia 8 de dezembro do ano passado, de 2015, certo, fazendo uma análise, uma reflexão, nada de achismo, né, coisa bem embasada, analisando 2015 e a perspectiva para 2016. Eu tive cuidado de assistir, né, o nosso programa, até é bom sempre dizer para o telespectador que está no YouTube, a Ela é responsável por isso, né? A gente está atualizando as versões anteriores. Enfim, tive o cuidado de analisar, pegar alguns pontos. Então, eu queria pegar esses pontos, a gente comparar, ver se confirmou, se não se confirmou, e que vocês duas também fazendo as intervenções quando acharem necessário. Você comentou que a renda real reduziu e os custos aumentaram. E agora? Continua essa
Infelizmente, sim. O custo no Brasil, sim, até que sim, teve uma queda em relação a 2015, mas continua alta ainda. A renda real do Brasil, da população brasileira, caiu bastante também. Você disse que o brasileiro ficou mais pobre nos últimos 4, 5 anos e agora mais pobre ainda em 2016? Infelizmente, é verdade. Assim, alguns segmentos saíram ganhando, mas a maioria da população ainda teve um complicador a mais, esse fato do crescimento da taxa de inflação do país. Né? E Marcos, diante dessas colocações que o Enzo fez, existe uma salvação para esse país? Existe, assim, o Brasil, sim, eu acredito muito no Brasil. Nós somos uma grande nação, temos um povo muito bom, alegre, temos espaço continental muito grande no país, temos, sim, condições climáticas. Enfim, o Brasil tem tudo para crescer. Né? O Brasil precisa de quê? Condições econômicas melhores, condições políticas. O Brasil precisa de uma variável chave na economia e em finanças. Qual que é? Expectativa. Assim, a população tem que ter uma expectativa melhor, que a coisa vai estar melhor na frente, o investidor tem que acreditar que vai estar melhor na frente, que o governo vai fazer o papel dele. Retoma uma colocação sua, o Brasil precisa retomar a confiança, mas tudo que aconteceu esse ano... Justamente, assim, a confiança que estava abalada já no ano de 2015, né? Agora, em 2016, ficou mais abalada ainda. Nós tivemos um processo de impeachment, o governo já entrou aí, mas do meu ponto de vista, o governo tem que acelerar o presidente da Câmara, né? Ele foi preso, presidente do Senado também. E, assim, em relação a todo esse processo da operação que foi desencadeado com a Operação Lava Jato, talvez não seja um bom sinal a corrupção está sendo identificada e punida? Sim, é um sinal bom, mas assim, eu preferia estar assistindo no jornal coisas boas do que vendo lá corrupção. Você vai assistir um jornal de rede no Brasil, hoje mais da metade dele falando de corrupção. Então, assim, isso dá um desânimo, né? Aí você pega um jornal dos Estados Unidos, você vai verificar um canal lá, um canal americano, corrupção mínimo que se fala, é 1, 2% do jornal. Quando fala? E aqui o nosso, felizmente, é mais de 50%. Eu penso assim, eu não sei se, né, se o senhor comunga com a mesma ideia. Se o próprio brasileiro ele já está num descrédito total, o senhor imagina lá fora para o investidor. Como é que ele vai investir num país que só estampado nas mídias, corrupção, lavagem de dinheiro, prisões. Então, diante de um cenário desse, como resgatar essa dignidade ou essa confiança? A expectativa ela vai minguando ao longo dessas notícias ruins. Mas assim, o Brasil tem condições de melhorar. As empresas lá fora, elas sabem que o Brasil também é um grande... Existe uma grande demanda aqui, existe uma grande demanda, existe um potencial muito forte dentro do Brasil. Que o governo tem que fazer o papel dele, bem feito. E para acabar com essas picuinhas políticas, vai para cá, volta para lá, aprende isso, solta aquilo, não sei o quê. Enfim, a população está carente de ouvir, de ligar o jornal, né? E escutar coisas boas. O país cresceu aqui, o setor aumentou aqui, aumentou renda, melhorou o nível de emprego, enfim, coisas boas. Porque quando vai jogando coisas boas na economia, no cotidiano das pessoas, o investimento vem para ficar, né? Momento divã aí. Então, quer dizer que a nossa autoestima, a nossa credibilidade que nós temos em nós mesmos, nós brasileiros, é muito baixa. Você acha que influencia? E emendando, até total liberdade para fazer a crítica. Nós, a imprensa, não contribuímos muito com isso também, em alguns momentos pontuando, fazendo... Não, assim... reverberando, fazendo uma turbina? Vamos por etapa. A imprensa revela a realidade. O fato acontece. Na verdade, sim, não tem como também ficar... às vezes o momento exagera uma coisinha. Escondendo a sujeira, né, Marcos? Tapar o sol com a peneira. Nós somos um país democrático. Colocando debaixo do tapete. Então a imprensa mostra a realidade. Agora, o Brasil tem aquela síndrome vira-lata, né? Aquela síndrome de menosprezar a si mesmo. Não, eu acho assim, o brasileiro, cada dia que passa, a gente percebe que o brasileiro está mais confiante em si, vendo o seu potencial. Porque todo país tem problema também. Não existe um país perfeito, existem países melhores que outros. Você pegar os países melhores economicamente, os mais desenvolvidos do mundo, vem a Dinamarca, vem a própria Noruega, vem a Holanda, Japão e vários outros aí, eles passaram por processo também para poder chegar a atingir esse ápice de maturidade econômica. O Brasil tem que passar por esse processo, ou seja, tem que fazer com que as pessoas retomem o crescimento, as indústrias venham, melhor emprego, ou seja, a economia cresça de forma natural. O governo interfira o mínimo possível para poder fazer a economia se crescer e girar. Agora, momento otimista. Você citou Dinamarca, Holanda, Japão. Japão é um país com 100 e poucos milhões de habitantes, mas uma cultura consolidada. Certo. Holanda, Dinamarca, esses países europeus também, mas são países pequenos. Holanda com 8 milhões de habitantes. E o Brasil, eu considero que o Brasil existe há 200 e poucos anos de fato, né? Que ele tem uma identidade. Isso, no estudo da economia mesmo, isso influencia? Sem dúvida, mas assim, o Brasil, eu vejo o Brasil, assim, eu sou funcionário de 94 para cá, quando teve uma moeda, né, uma moeda estabilizada. O país sem uma moeda fica sem futuro, né?
Qual a moeda do país? Um ano muda uma, muda outra, inflação muito alta, forte. Assim, o Brasil é um país sui generis, a gente está na América do Sul, maior da América do Sul, os maiores do mundo, população muito grande, população vultosa, mas a gente percebe que o Brasil tem condições, tem capacidade econômico-financeira para poder crescer muito mais. O que falta aqui é uma gestão. O país tem que ter uma gestão, o país tem que pensar mais no aspecto econômico, tem que ser um aspecto assim, mais produtivo, um aspecto objetivo, né, para poder fazer com que o país volte a crescer. Condições? Tem, e a população quer. Quem não quer ter uma condição, um bem-estar econômico melhorado? Qualquer brasileiro, você perguntar aos 200 milhões de brasileiros, todo mundo quer isso. Com certeza. Né? E hoje percebe que realmente um nível da população muito baixo, que tem esse poder aquisitivo alto, que faz que tenha um bem-estar econômico ideal, assim, uma ideal. Então, assim, hoje o brasileiro está carente disso, né? Você falou 94, só para relembrar, principalmente para os mais jovens, 94 foi criado no governo Itamar Franco o Plano Real, a gente saiu de uma inflação que era 80%, 90% ao mês, não é? Isso, uma inflação mais de 1000% ao ano, o Brasil já cortou 27 zeros da sua moeda, né? Então a quantidade de moedas do Brasil já teve, inflação, corte zero, isso prejudicou muito a expectativa financeira da população. Então, hoje nós temos uma moeda aí, aparentemente não vai mudar, a curto e médio prazo esperamos que não mude, né, a longo prazo, ou seja, se mantém a moeda para a eternidade do Brasil, né? Valéria, você está com uma pergunta, nós temos 1 minuto. Pergunta e resposta VaptVupt. O que a família brasileira deve fazer? O primeiro passo que a família tem que fazer no seu orçamento. Primeira coisa de rezar. É confiar em si, fazer o dever de casa, fazer o melhor controle das suas despesas, tentar melhorar a sua receita, ver o mercado como oportunidade, ver as oportunidades no mercado, o que pode fazer dentro da família para poder aumentar a receita. Enfim, assim, a pior coisa que a família pode fazer é ficar chorando e ficar chorando as pitangas, né? E achar que vai resolver todos os problemas. Não, isso não é indicado. Indicado que ela procure achar soluções. Solução tem. E reaja, né? E vai, ou seja, atitude, vai atrás que consegue resolver, né? Ok, nosso tempo acabou. O Marcos Antônio Teodoro Batista, professor universitário, economista, esteve com a gente mais uma vez aqui no Roda de Entrevista para falar sobre economia e comemorar o título do nosso Palmeiras também, né? Campeão brasileiro, muito bom, né? Como italiano é uma festa para a gente. E agradecer as participações da Valéria Carvalho, mais uma vez com a gente aqui, advogada e jornalista. Muito obrigado, Valéria. E a Ellen Fernanda, nossa colega aqui da TV Brasil Central, que espero contar com você mais vezes. Muito obrigada. O Roda de Entrevista tem a produção de Norma Leite e Ana Lúcia Pereira. Voltamos na próxima semana. Uma boa noite e até lá.